Oi, meu nome é Letícia Conde e você está no Mater Prima, canal em que falamos sobre a matéria-prima de que é feita essa nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos, meus caros. Hoje retorno para continuarmos a nossa corrida a respeito do tarô. Claro, aqui nós falamos do tarô de maneira cristã, não é mesmo? E para isso fazemos a via sacra. E, portanto, para quem não viu, volte alguns vídeos aí, veja as corridas anteriores. Tem uma playlist específica para isso, inclusive, para que você esteja por dentro do que aqui será falado, caso já não tenha visto o que já vimos anteriormente. Nós agora seguimos para a segunda carta do tarô, entre os arcanos menores, que é o 2. 2 de paus, 2 de ouros, 2 de espadas e 2 de copas. Bom, sabemos já então que seguimos aqui a via sacra para análise e meditação do que é o tarô de verdade e para que servem os arcanos de fato. Sabemos então que não são meditações como o mundo nos coloca, como nos foi muitas vezes passado, mas sim meditações que têm relação com a nossa caminhada horizontal. O tarô tem uma relação com a horizontalidade, com a nossa caminhada, que deve ser feita junto do Cristo. O caminho, de fato, verdadeiro, que é até o Gólgota, do Horto das Oliveiras, onde começa a paixão do Cristo, que é no coração, onde se espreme todo o azeite, onde se recebe toda a impureza, todos os pecados do mundo, são ali sangrados pelo Cristo, por esse coração voluntário que Ele é. Então, no Horto das Oliveiras, passamos até o Gólgota. E para isso há que se fazer um caminho de subida, um percurso que, claro, quem nos guia o tempo todo, além do Cristo, é também o Espírito Santo. O Espírito Santo que é fluxo entre Pai e Filho, porque o Pai é o próprio Gólgota, é a própria cabeça, é aquilo que há de mais altivo, é o cume, é o ápice, é onde o Filho chega para entregar-se. E o Filho, sendo o coração voluntário, o sagrado coração do Cristo, sendo ele do lado direito, o nosso coração é do lado esquerdo, porque é passivo, é inconsciente, é adormecido, é duro, é de pedra, é em queda. Mas o coração do Cristo é do lado direito que a flecha, a lança de São Longuinho, lhe é transpassada, lhe trespassa o corpo e perfura o seu coração, porque o coração do Cristo está do seu lado direito. Este é o meu lado direito. Para vocês que aqui me acompanham, é aqui, do lado direito de vocês. Então, o coração do Cristo, quando chagado, está do lado direito do corpo. Por que será? O lado direito, sabemos, tem uma relação com aquilo que é ativo e o lado esquerdo com aquilo que é passivo. O lado direito tem uma relação com o masculino, o lado esquerdo com o feminino. O lado direito tem uma relação com o dia, o lado esquerdo com a noite. E assim vai. E, portanto, o nosso coração deve deixar de ser passivo, de estar numa esfera da esquerda e passar para a direita, porque precisa se tornar passivo, ativo. Precisamos ativar os nossos corações. E o único que nos permite fazer isso é o Cristo. A via sacra é a maneira material e imediata, a maneira de caminhada que todos nós devemos fazer para conseguir isso. Ele diz: aquele que não toma a sua cruz, não pega a sua cruz e caminha comigo, nada tem comigo. Então, para termos algo com Cristo, devemos pegar a nossa cruz e caminharmos com Ele. E isso só é possível a partir da hora que passamos realmente por esse Horto das Oliveiras, recebemos o beijo como Ele recebeu de Judas, o traidor, somos julgados, passamos por esse momento de transição, vimos, tem uma relação aí com esse acordar, esse julgamento, essa entrega a Pilatos. Antes ele vai a Anás e Caifás,
Temos visto também as horas da paixão em relação a isso. Às 7 começa o lava-pés, então é no lava-pés que tudo dá início, tudo tem o início. A paixão do Cristo tem início no lava-pés, logo antes da instituição da Eucaristia, que vem em seguida. Às 8, às 9 vão para o Horto das Oliveiras, e aí lá Cristo ora. Às 10 horas sangra, chora, sua, o anjo o consola. Às 11 ele desperta finalmente pela terceira vez os apóstolos, porque chega a hora. Chegou Judas com a tropa romana para que prenda o Cristo. Então, a partir das 11 horas, meia-noite, ele já chega até Anás, depois a Caifás, e ao passar do tempo, né, ele é julgado, e ao amanhecer, vemos a mudança das coisas de maneira política, de maneira realmente estabelecida em Roma, de tal forma que ele está nas mãos de Pilatos e recebe a sua sentença. Às 8 da manhã, vimos isso. E é aí que começa a Via Sacra. A primeira estação, que tem relação com a condenação, tem relação com o ás, no baralho, no tarô. Já vimos. Passamos agora para a segunda estação, em que Jesus carrega a cruz. Finalmente trazem o madeiro. Falamos sobre como entre a primeira e a segunda estação, Jesus passa pelo flagelo, pela coroação, pelos esbofeteios. Vimos como, entre esses dois momentos, há essa mudança de estado que muitas vezes as pessoas consideram algo muito bom, vai começar algo novo, e que devemos fazer uma escolha. Será que vamos, de fato, ser o algoz ou aquele que é condenado? Somos o juiz que lava as mãos como Pilatos e condena-se a si próprio? Ou somos um Cristo que está lá para ser martirizado, calado o tempo todo, dócil, frágil? Requer coragem, muita coragem. E claro, quando chegamos na segunda estação, então, em que o madeiro é dado a Cristo para carregar, em que finalmente ele entra em contato com a cruz, nós sabemos que a cruz, Cristo não carregou ela completamente, né? Ele carrega o madeiro horizontal. É isso que se tem historicamente enquanto uma real possibilidade e, de fato, é o que melhor convém para analisarmos em termos de que a verticalidade o espera lá na frente. O que ele de fato carrega nas costas é a horizontalidade. Não há por que carregar a verticalidade. A verticalidade, os anjos elevados, a realidade de Deus, a realidade divina, celeste, não tem que ser carregada, ainda que ele a carregue. Quer queiramos, quer não, ele carrega tudo nas costas, inclusive a verticalidade. Porque, de fato, ao passar pela sua paixão, ao encarnar e passar pela paixão, é algo tão grandioso, tão inimaginável, tão insuperável e insubstituível e inesquecível e quase incrível, quase não crível, de tão maravilhoso e fantástico que é. Então, tamanho êxtase e gozo, tamanho júbilo é podermos sermos salvos, né? É a possibilidade de sermos salvos através do Cristo e da sua crucificação. Isso é algo tão grande que, claro, isso faz com que até mesmo a verticalidade tenha de uma mudança, no sentido de que une novamente a vertical com a horizontal, o que está em cima com o que está embaixo. Abre a possibilidade de o que está embaixo realmente refletir apropriadamente em semelhança e não apenas em imagem aquilo que está em cima. Então é claro que não há nada de errado em vermos a figura do Cristo
muitas vezes pintada, desenhada, figurada mesmo, né? Colocada como carregando a cruz em sua verticalidade e horizontalidade. Mas o que ele carrega em termos de peso, de fato, não é a vertical, não é aquilo que é próprio do celeste, daquilo que é altivo, daquilo que sobe, daquilo que é sublime. Mas sim aquilo que é horizontal, aquilo que se arrasta, aquilo que é lançado enquanto materialidade realmente de maneira decaída, de maneira, enfim, bestial, que é onde nos encontramos. Ele toma sobre si toda a nossa bestialidade, toda a nossa animosidade. Ele toma sobre si aquilo que nós temos de horizontal, aquilo que nós temos de serpente, de cobra, aquilo que nós temos de quem se arrasta e não caminha, de quem tomba e não levanta, daqueles que se encontram na horizontal sem a possibilidade de realmente ter algum contato com algo de cima. Então, quando olhamos que a segunda estação é Cristo carregando a cruz, pegando pela primeira vez o madeiro, sentindo realmente o peso, a pressão, claro que no Horto das Oliveiras já foi o início desse processo em termos sublimes, em termos sobrenaturais, não sei, essa não é a melhor palavra, mas em um termo realmente mais sublime, mais místico e menos material da coisa, né? Porque ele sente o cálice, ele sente o fel, ele sente o peso. Ali ele sabe da cruz, antes de portá-la, antes de carregá-la. Ele recebe de fato todas as impurezas, tal qual um coração que recebe todo o sangue venoso do mundo, do mundo. Naquele momento, ele de fato recebeu todo o sangue impuro que havia no mundo, que houve, há e haverá, tomou sobre si e fez com que jorrasse, através da sua paixão, porque a sua paixão é o grande músculo cardíaco, que, em contração e dilatação, sístole e diástole, imprensa desse azeite, faz com que, finalmente, com a morte e ressurreição dele, esse sangue pecaminoso, se torne arterial, se torne um sangue limpo, um sangue que nos apresenta a possibilidade de redenção, de salvação. E por isso que aquele que se banha no sangue do Cristo, esse se salva, tem as vestes mais brancas que a neve, porque de fato é preciso que nos banhemos nesse sangue, porque o sangue que temos hoje, ele é completamente impuro. A única possibilidade de pureza reside em Jesus. Quando falamos em termos astrológicos, o sangue venoso tem relação com aquilo que é venusino, aquilo que é de Vênus. E quando nós falamos de sangue arterial, tem relação com Júpiter. Mas não apenas com Júpiter, é claro, tem relação também com Urano. Porque Urano é a oitava de Vênus. Vênus é o amor ao próximo. Urano é o amor a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós olhamos e meditamos a segunda carta dos arcanos menores, o 2 de paus, 2 de ouros, 2 de espada e 2 de copas, o que nós devemos pensar, o que nós devemos meditar, é justo esse contato com a cruz. No Horto das Oliveiras já se soube toda a dor, todo o peso, tudo o que se iria passar. Mas nós, que precisamos do palpável para tomarmos ciência da coisa, nós que, ao encarnarmos, já encarnamos na primeira carta, no Ais, é já na condenação. O que havia antes, né?
é como algo obscuro entre essa passagem de manifestação. Então, quando nós caímos, quando nós finalmente nos manifestamos aqui, é como já uma passagem de um novo dia. Um novo dia começa e começa já na nossa condenação. Começa já conosco conhecendo essa realidade como uma realidade de cruz, de condenação, de julgamento, de cruz, em que seremos justamente flagelados, esbofeteados, coroados com espinhos, ou assim deveríamos, porque devemos buscar justamente essa semelhança com o Cristo. Enquanto não vivermos isso de maneira realmente ciente e consciente, não passaremos pela mudança de estado de fato apropriada para finalizarmos o processo e seguirmos para a vida eterna, verdadeira, em vez de ficar numa repetição de processo, que é uma perdição, uma realidade de queda. Então, a partir da hora em que entendemos que essa manifestação, eu preciso ter contato com essa cruz, horas, muitos fogem a isso, não é verdade? A cruz, então, é a horizontal. É uma questão que vai me trazer uma lida com esquerda e direita, com feminino e masculino. Eu encarno e eu imediatamente, ao crescer, me dou conta da dualidade que é a vida. Quando eu ganho, eu perco todo o resto. E eu preciso fazer escolhas todo o tempo. Algumas escolhas, inclusive, já foram feitas. Eu nasço com um corpo que, aparentemente, não fui eu que escolhi, não me lembro. Então, eu preciso lidar com a questão de que eu nasci num corpo feminino, biologicamente feminino, inegavelmente feminino, e preciso lidar com isso. Preciso lidar com o fato de que homens também existem, de que as pessoas são diferentes, de que existe norte, sul, leste, oeste, de que eu tenho 2 hemisférios cerebrais, 2 mãos, 2 pés, 2 olhos, 2 narinas, de que eu tenho uma língua que até a minha língua, se bifurcada for, ela terá uma dupla manifestação autônoma, um lado em relação ao outro. Eu estou bifurcado. E ao me deparar com a minha realidade bifurcada, eu mesmo sou a minha própria cruz. E eu preciso comportar essa cruz de maneira que eu a carregue da melhor forma possível, equilibrando essa dualidade nas costas. Então, a minha própria existência, o meu próprio ser, quando eu busco ser um Cristo, quando eu tiro uma carta dessa para meditar, quando eu a observo, a isolo de todas as outras cartas, para observá-la, será que eu tenho uma capacidade de realmente me colocar numa contemplação, numa observação e um discernimento para uma futura contemplação daquilo que realmente eu, enquanto uma busca de um ser, eu, enquanto uma existência que busca ser e não apenas existir, subsistir, mas ser, verbo de ligação. Será que eu uno esquerda e direita? Será que eu sou um elo de ligação entre feminino e masculino? Será que eu sou um elo de ligação entre a noite e o dia? Será que eu sou um elo de ligação entre a inconsciência e a consciência? Será que eu sou um elo de ligação entre a luz e a escuridão? E não porque eu ligarei o diabo e Deus, essa banalidade que se tornou esse pensamento tacanho. Realmente me faltam palavras para não xingar. Enfim, um pensamento completamente sofista em relação à realidade espiritual, é claro. Porque não é uma questão de bem e mal. É uma questão de eu, inclusive, perceber que existem 2 dualidades, que a própria dualidade é dual. E se a dualidade é dual, existe uma dualidade verdadeira e uma falsa. Porque é sobre isso, é sobre eu aprender aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, aquilo que convém e que não convém.
E é também aprender sobre bem e mal e fazer uma escolha. Mas a escolha de bem e mal, da dualidade, que não é verdadeira dualidade, porque eu preciso escolher um lado e não unir esses lados. Então, quando eu percebo essa falsa dualidade e vejo que eu só tenho uma escolha, que é fazer o bem, até porque fazer o mal não é escolha, é ausência de escolha. Nós aqui não entendemos isso de fato, porque não temos capacidade de uma vivência disso aprofundadamente ciente, porque só o bem tem ciência sobre o próprio mal e não o mal sobre si mesmo. Enfim, quando eu realmente compreendo que o que me acontece é eu precisar escolher o bem e que essa é a única possibilidade de fato de escolha que eu tenho, de livre-arbítrio que eu tenho, que é escolher o bem, isso me possibilita ser e carregar, aí sim, a verdadeira dualidade. Porque, de fato, a dualidade ela existe e ela é arquetípica e necessária. Deus fez os luminares, Deus fez a noite e o dia, Deus manifestou todas as coisas e as colocou em movimento. Deus fez o homem e a mulher. Fez tudo dual. E a dualidade existe, portanto, para que a vida possa acontecer. Porque Ele próprio escolheu manifestar as criaturas enquanto Criador. E por isso Ele é amor. Amor é relação de dois ou mais. Criador e criatura. Eu preciso de relação de dois para que o amor seja manifestado em plenitude. Se Deus não nos houvesse manifestado, não seria amor de fato. Deus seria Deus. Mas poderíamos rascunhar dizendo que seria como um Deus egoísta, ao escolher podendo não manifestar as criaturas, podendo manifestá-las, não manifestá-las. Escolher continuar só, porque está muito bom, muito bem, obrigada. Isso é um ato egoísta, verdadeiramente egoísta, e Deus jamais, nunca foi nem nunca será egoísta. É impossível. Assim sendo, é uma necessidade, é uma questão de precisão divina, como eu costumo dizer, né? Não é um precisar em termos de que Deus precisa de algo, Deus não precisa de nada. Mas Ele, sendo a própria precisão, tem da manifestação. E aí nós precisamos dele. Ele nos manifesta por precisão. Nós buscamos a Deus por precisarmos. Quando eu me torno esse ser que é realmente verdadeiro, que tem algo da busca do Cristo, do caminho que é do meio, não porque, o caminho do meio é eu fazer o bem e o mal, aí eu vou parir um filho e matar alguém, vida por uma vida. Pronto, estou no caminho do meio. O caminho do meio não é fazer jejum, é eu apenas comer um pouquinho. Não, tem horas que são horas de jejum e ponto final. Assim como todo tempo é tempo de temperança. É tempo de comedimento. Mas há quem coma pouco, mas coma mal. E isso não é temperança. Se o pouco que eu como uma besteira, uma porcaria, então eu não sou temperante. Porque ainda assim estou me deixando levar pelo prazer de comer, ainda que não pela quantidade que como. Então, quando eu realmente sou um ser que faz o caminho do meio, porque é o caminho do Cristo, daquele que escolhe fazer o bem, que escolhe fazer a vontade do Pai, porque o Pai é bom, e, portanto, fazer o bem é fazer a vontade do Pai, daquele que é bom. Quando eu tenho a mínima vontade disso, ainda que inconsciente, ainda que escassa, ainda que eu deva torná-la ciente e consciente, claro, mas quando esse desejo sincero existe em mim e encontra em mim uma morada, uma terra boa, adubada, para que essa planta cresça e não se perca entre pedras e nem entre espinhos, etc., então
Tendo eu uma terra boa, tendo eu uma boa capacidade para que isso tudo se manifeste, aos poucos eu verei que carregar a dualidade, sendo um corpo do meio, carregar a dualidade é justamente eu carregar a possibilidade de manifestação da vida. Carregar o feminino e masculino, me tornar uma ponte, me tornar um ser agregador, um ser sintético, sintetizador, um ser simbólico, símbolos que lancem em união um verbo de ligação. É só a partir daí, por isso que não é passar apenas pela condenação. Por que o Cristo não fala, quem quiser ter algo comigo seja condenado? Não é sobre a condenação, não é sobre a primeira estação que todo mundo adora. Porque não conhece de fato a realidade de um primeiro, um ás. Não conhece a realidade de um ás de copas, de fato, de um ás de paus, de um ás de ouro ou de espadas. Gosta porque não conhece, porque não sabe o que virá, porque ignora que o que vem não pode ser uma vida de condenação do resto, que é o que nós acabamos escolhendo viver. E deixamos de viver, claro, que fique claro, né? É bem óbvio. Se no começo do processo, na condenação, na encarnação, na manifestação do dia político, perante todos, eu escolho ser Pilatos, Herodes, ser os judeus que estão lá pedindo soltura de Barrabás, se eu escolho inclusive ser Barrabás, meus caros, todo o resto se perde, é bem óbvio. Eu viverei o ás de maneira extremamente torta, extremamente desviada, e deixarei de viver todo o resto da caminhada. Então, tarô tem algum sentido para aquele que é pagão? Não, nenhum. Presta para alguma coisa? Não, para nada. Sinto muito. Não serve para nada. Porque ignora as coisas verdadeiras. Ignora para que serve, de fato, esse bisturi, essa faca, essa navalha, essa espada que é dada, esse chicote, esse instrumento que é dado para melhor caminharmos, esse cajado, essa lamparina. Ignora todas as coisas, todos os objetos e possibilidades, todas as vestimentas, que são todas as realidades instrumentais de artifícios, artefatos, que serão usados quando nos arcanos maiores. Então, se eu não faço a caminhada com Cristo, se eu não sou o Cristo já na primeira estação, se eu não contemplo o Cristo e escolho Cristo na primeira estação, na primeira carta, nas mudanças da minha vida, nas coisas que me acontecem de mudanças, se eu não escolho ser o Cristo, todo o resto desanda. Não acontece, esquece. E por isso que viver o Cristo é a partir da hora que você pega a cruz. Porque é ali que você mostra que você tem algo com o Cristo, e não na primeira estação. E mesmo as horas anteriores da paixão. Judas estava lá na ceia, não comungou como os outros da ceia, é claro. Mas o lava-pés, ele teve os seus pés lavados também, horas. Ele teve os seus pés lavados, porque Cristo lavou os pés de todos. E ainda assim ele foi e sujou-os de novo. Era melhor que não tivesse nascido, não é verdade? Como disse o Cristo. Horas. Quando chegamos nessa meditação de segunda carta, temos que escolher justamente carregar a cruz. Para carregar a cruz, eu preciso me perguntar, com 2 de paus, como a minha vida espiritual e a minha vivência espiritual tem servido para, de fato, unir aquilo que está separado. Eu carregar nas costas a responsabilidade do peso das coisas que estão bifurcadas, diabolizadas, satanizadas, desviadas, tortas, que são pesadas.
Será que eu tenho tido capacidade de, na minha vida espiritual, na minha vivência mais sublime possível, de fogo, de processo, das coisas que eu passo e observo, das minhas experiências, do meu me jogar na vida e viver a vida, será que eu tenho tido a capacidade de ser aquele que simbolicamente coloca as coisas todas em união, em harmonia, em consonância? Mesmo que elas não deixem de ser pesadas, porque não é transformar a cruz em florzinha, não é transformar a cruz em folhinha e qualquer coisa boba e leve. Não é sobre a cruz se tornar qualquer coisa de leve e de fácil. Não, muito pelo contrário. Quanto mais eu me torno um ser agregador, sintético, simbólico, de reunião, união, comunhão das coisas ao redor, especialmente a dualidade, quando eu me torno esse ser, muito mais eu atrairei daquilo que está adoentado, bifurcado, bipartido, trincado, quebrado, daquilo que está pavorosamente adoentado, pavorosamente desfigurado. Será que as minhas experiências e a minha vida, o meu estar aqui, tem servido para isso? Para fazer com que as pessoas inconscientes se tornem mais cientes e conscientes, e as pessoas que se odeiem passem a buscar a paz. Será que eu me torno um polo pacificador? Será que eu tenho a capacidade de tomar sobre mim, inclusive a ira alheia, para que o resto encontre amizade? Vejam, na condenação do Cristo, Herodes era inimigo de Pilatos, né? Eles não se bicavam. Mas com a condenação do Cristo, o que fala? Que a partir daquele dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos. É inacreditável, né? Cristo, é isso, Cristo faz com que realmente as coisas se reúnam de uma maneira indubitável. E claro que eles não passaram a ser bonzinhos, nem nada disso. Mas isso mostra como que em Cristo, mesmo aquilo que justamente está ali representando o que há de ruim, que não é dotado do Santo Espírito, enfim, aquilo que é mal, né? Aquilo que é péssimo, bestial, como que até isso revela uma face de unificação. Não é o mal que fala por si próprio e mostra a sua unidade, é só o Cristo, só o próprio Cristo. E é realmente um mistério de fé ele conseguir fazer tudo isso. A sua mera presença provocar união em tudo aquilo que está repartido, tudo aquilo que está diviso, esquizo, rompido, desconectado, desligado. Será que com 2 de ouros eu tenho capacidade de uma meditação em que
Eu reconheço que a minha vivência prática, a minha vivência material, será que ela possibilita a união desses opostos? Não do mal com o mal. Isso é o de menos. Não é para isso em si. Mas, de fato, a unificação daquilo que gera vida. Vida verdadeira, ainda que não seja imediata. Não é a partir da segunda estação, Cristo segura a cruz, pronto. Tuf, tá todo mundo curado. Pronto. Está feita a salvação. Não. Tem ainda muitas estações, muitas realidades. Não é de uma hora para outra, não é num estralar dos dedos, ainda que para Deus seja um piscar de olhos ou menos que isso. Talvez muito mais rápido do que isso. Mas será que realmente temos a capacidade de fazer uso daquilo que eu possuo de material, de instrumental, de bens verdadeiros, dos meus dons, inclusive? Será que eu uso os meus dons? Será que eu uso aquilo que eu possuo? Será que eu uso a minha vida prática para unir o que está separado? Para aplacar a fome de quem tem fome, a sede de quem tem sede, o frio de quem tem frio? Será que eu uso isso para fazer com que justamente haja presença onde há ausência? E essa presença possa fazer com que os polos verdadeiros se unam e floresçam? Porque uma pessoa que está passando por ausência, por exemplo, uma pessoa que morre de frio, morre de fome, morre de sede, ela está vivendo uma ausência tão forte e que grande parte das vezes é realmente tão demasiadamente forte, porque não é com uma consciência de martírio, mas é simplesmente porque o mundo impõe isso e eu corroboro para a morte das pessoas. Então, muitas vezes isso é imposto de uma tal forma que nós não temos compreensão e não conseguimos viver em martírio, de tal maneira que a pessoa sendo colocada numa total ausência daquilo que é necessário para a produção da vida, como ela entenderá, aprenderá o que é carregar a cruz numa instância profunda, ainda que possa, e Deus suscite essas pessoas, muitas vezes, para isso. Mas como que eu vou exigir de uma pessoa moribunda que ela dê graças a Deus pela condição de fome dela, porque ela está carregando a sua cruz? Ah, que lindo! A tal romantização da pobreza, da fome, da miséria, do frio, da ausência, né? A romantização do mal. Porque, claro, os pobres são sempre citados na Bíblia, mas pobres sempre os terei convosco. Cristo é o mais importante. Cristo é o mais importante. E nós devemos olhar para justamente a possibilidade da pessoa manifestar o seu Cristo. Será que eu estou usando, então, da minha possibilidade de dom, de matéria, de talento, de capacidades e habilidades, dos tesouros que eu tenho, daquilo que, seja porque eu forjei a pedra de ouro por mim mesmo, alquimicamente, e claro, se eu forjei por mim mesmo, ela não é válida, mas, por Deus, talvez para algo preste. Quando eu me coloco em serviço de verdade, para o outro pode prestar, não para mim. Ainda assim, quando eu encontro do verdadeiro ouro, da verdadeira pérola, ou mesmo aquilo que eu forjo, se eu ofereço ao outro de maneira sincera, de maneira verdadeira, será que, de fato, eu o faço para que não é simplesmente tirando a atenção do Cristo, como Judas queria, como está lá nos apóstolos, a vontade de
Ai, tinha que vender esse perfume e dar aos pobres, e não ficar jogando no Cristo. Não, será que eu, em vez de eu me preocupar realmente numa questão meramente material, minha e do outro, será que eu compreendo de fato a necessidade do Cristo do outro? Será que eu entendo que o aplacar a ausência no qual o outro está imerso, a ausência de comida, a ausência de bebida, a ausência de calor, será que ao entender a fome, sede e frio do outro, eu realmente estou vendo o Cristo? Eu realmente estou ungindo o Cristo do outro? E não meramente fazendo algo por uma aparência apenas? O 2 é capcioso, porque justamente eu posso fazer, é onde eu tenho a escolha de fazer as coisas por aparência. Para parecer que, para tendo uma face, colocar uma máscara, para fingir que, para forjar. Então eu preciso de fato escolher. Com 2 de espadas, será que realmente o meu instrumental, a partir desses dons, aquilo que eu já conquistei, aquilo que eu já tenho, será que a minha mentalidade, o meu intelecto, as minhas ideias, aquilo que eu já li, aquilo que eu falo, será que essas coisas servem de fato para que os outros sejam curados? Para que eu carregue a minha cruz, que é a cruz de todos os outros? Ou será que eu reclamo? Ai, quanta gente burra! Ai, quanta gente estúpida no mundo! Nossa, os idiotas da internet! Ai, o mundo é dos imbecis! Ah, porque não sei o quê. Essas falas todas que um monte de gente inteligente, supostamente inteligente, vive dizendo, deixou escrito, falava e pregava como se fosse algo bonito de se dizer, de constatar. Será que eu tenho a capacidade de, ainda que eu constate a ignorância alheia, a maldade alheia, a hipocrisia alheia, a falta de moral, de tato, a imoralidade alheia, a falta de tato, a falta de respeito alheia, será que ainda assim eu tenho capacidade de tomar essas coisas todas sobre os meus ombros, no meu lombo, e falar, tá, não basta reclamar, eu preciso fazer algo a respeito? Se existe tanta gente ignorante, a culpa é minha também. A responsabilidade é minha, porque o que eu estou fazendo para tornar o mundo um lugar mais inteligente? Uma possibilidade de andamento da moral, de andamento do intelecto, de andamento mesmo de uma opinião que seja, mas que minimamente seja razoável, pensada, observada e discernida, ainda que com parâmetros pessoais, dentro de algo pessoal que serve só para mim e para os meus amigos, para uma diversão, para um entretenimento, de opinião, mas que ainda assim seja menos perturbado do que encontramos hoje, ou eu fico só blá 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 blá, resmungando mimimi, 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 e dando ainda uma de inteligentinha com isso, de evoluidinha com isso. Nossa, essas coisas me deixam realmente assim, as tampas. É incompreensível como que as pessoas, tendo capacidade de observar e chegar à conclusão de que, tem pessoas medíocres ou menos do que medíocres, abaixo da média, né? Porque o medíocre é na média. Tem muitas pessoas, inclusive, abaixo da média por aí. Me dá um transtorno pensar que, então, as pessoas são capazes de constatar, mas absolutamente incapazes de, a partir daí, fechar a boca, cerrar, finalizar o seu julgamento e fazer algo a respeito de fato. Só constatar e não julgar, sentenciar.
Ou pior, tratar como: ah, se você é inteligente, esse lugar é para você, se não, cai fora, seu idiota. Eu não falo para idiotas. Quanto mais é dado, mais será cobrado. E pessoas que têm um intelecto que deveria servir para justamente unir, muitas vezes são as que mais se demonstram diabolizadas. Inteligentes, de fato, inteligentinhas. Nossa, filósofas de internet, de faculdade, espiritualistas de internet, disse aquilo, anos e anos em filosofia, escolinha, isso e aquilo, passa num caminho no outro, faz um ritual, faz outro. E parece que não sai do lugar. Pior, parece que é uma areia movediça que puxa a pessoa. E me perdoem se eu também falo num lugar de julgamento em relação a essas pessoas. É porque eu tenho realmente pavor de um dia me tornar isso. Eu tenho realmente essas questões muito profundas em mim. Porque é isso. Como que é possível você enxergar que os outros estão doentes e rir, chacotar, enfiar o dedo na ferida, cuspir na ferida, cutucar a ferida com a sua espada e fazer com que essa diabolização aprofunde cada vez mais? Ou pior, faz livrinhos, faz isso e aquilo, faz canal de opinião, faz sei lá o quê, faz, mas não chega no cerne, não chega no Cristo. Tenta, mas não consegue. Talvez porque, de fato, falte amor por aquele que ele julga ser seu inimigo. Julga ser alguém estranho e que talvez não seja tão diferente assim. Ninguém nasce inteligentinho. Mas quem tem a possibilidade de desenvolver o mínimo dom em relação ao intelecto, é bom que faça algo benéfico com isso. A nossa mente, o nosso cérebro, os nossos dons não são apenas para uma constatação e julgamento e sentenciamento, porque raramente é só uma constatação. Se fosse só constatação, estava bom, né? Então. Mas via de regra é para julgamento. Via de regra é justamente para que eu me sinta melhor, superior. Para que eu me sinta mais evoluidinho, mais inteligentinho, mais filósofozinho. Seja filosofia espiritual, material, não importa. Será que nós temos a capacidade de justamente aquilo que nós forjamos as duras penas com o que temos materialmente, com o que nos cerca, o nosso ambiente, o nosso familiar, a nossa genética? Será que com o que temos disponibilizado enquanto matéria-prima, sabemos fazer uma ferramenta que eu realmente entregue para os outros e auxilie os outros a curarem? Não a cortar, mas a colar, amalgamar, sintetizar, reunir, unificar, comungar, simbolizar. Será que eu tenho essa capacidade? E isso porque ainda falamos apenas
de um portar a dualidade da horizontalidade. Porque quando falamos de carregar isso nas costas, de fato, a dualidade materialmente palpável, lembremos sempre, há uma dualidade também em relação a ela, em termos de criador e criatura. E o tempo todo o carregar da cruz é carregar essa dualidade enquanto uma unidade para que a verdadeira dualidade possa ser apresentada, que é o quê? A verticalidade com a horizontalidade. Verticalidade, horizontalidade. Deus e nós. Criador e criaturas. E aí, quando eu chego numa meditação de 2 de copas, horas, o meu emocional, o nosso passional, será que temos capacidade de carregar todas essas fragilidades todas essas realidades de cruz, de maneira calada, de maneira apaixonada por essa realidade de paixão da cruz? E não porque, eu vi um homenzinho bonitinho, uma mulherzinha bonitinha, e aí eu quero carregar a cruz dele, dela, porque daí eu irei salvá-lo. Por mim ele vai mudar. E eu irei salvá-la. A libertarei das garras do dragão. Horas. Será que eu tenho a capacidade de fazer isso independentemente do meu passional em relação ao outro? Ou eu só faço isso justamente quando eu estou apaixonado? E a partir da hora que a pessoa também me rechaçar ou fizer algo que eu não quero, que eu não gosto, que eu não espero, etc., será que daí eu vou virar eu mesmo o dragão? Complicado. Será que na hora do vamos ver, nas relações, eu tenho a capacidade de ser aquele que fica quieto para que as coisas não se diabolizem ainda mais? Será que eu tenho capacidade de falar, tudo bem, eu não quero mais brigar. Se você quer a razão, então a razão é tua. Pode ficar com ela. Mas falar de coração, não é falar de maneira soberba. Você quer ter razão? Tá bom. A razão é tua, tudo bem. Você tem razão, você tem toda a razão. Não é sobre fazer um teatrinho que não convence ninguém. Só a si próprio, porque a gente acredita nas nossas mentiras, né? Somos bobos a esse ponto. Mas será que temos de verdade a capacidade de falar, tá bom, você quer ter razão? Eu já argumentei, eu já falei. Então fique com a razão. Se você não consegue ir mais longe, eu também não consigo mais. Eu também não quero mais. Esse é o meu limite para que as coisas não se dividam ainda mais, não se desviem ainda mais, para que não nos tornemos inimigos um dos outros ainda mais. Isso é dificílimo. Provavelmente é o mais difícil disso tudo. Porque o nosso passional é o quê? É negar a cruz. Queremos viver a paixão do Cristo? Não. Nós vivemos a paixão humana. Então, é muito difícil arrumarmos esse emocional. Só por Deus. E realmente só por Deus, porque em relação à água, em relação a copas, só o Espírito Santo, só sendo uma Maria casada com o Espírito Santo para conseguir isso, tá? Só. Não tem outra possibilidade, é impossível. É impossível. Porque é por Deus. Eu sempre fui uma pessoa respondona. Essa pessoa de crítica e julgamento alheio sempre fui eu.
É por isso que eu já tenho pavor. Eu tenho pavor de voltar a ser o que eu era. O que eu já fui, o que eu já manifestei. Não é o meu verdadeiro ser, né? E não que eu tenha mudado tanto assim. Mas eu vejo, eu palpavelmente vejo que hoje as pessoas me humilham, mesmo, de às vezes falarem coisas grosseiras ou falarem mais alto, me mandar ir estudar. Vai estudar, menina. Já escutei isso dentro de igreja. E falo, não por conta da pessoa em si que falou isso, então. Eu fiquei quieta, baixei a cabeça, porque eu sei o quanto eu leio, o quanto eu estudo, o quanto eu busco. Sei também que por mais que eu leia, e aliás, quanto mais eu leio, mais eu nada sei, mais vejo que ignoro muitas e muitas coisas. Então, eu sei o quanto eu busco e o quanto eu não encontro. Sei que, de fato, eu preciso estudar. E por isso leio. Mas que ao mesmo tempo, leio e, portanto, estudo. E um dia a pessoa saberá. Eu não preciso bater boca, eu não preciso falar. Eu não preciso nem empinar o meu nariz e falar. Eu tenho um canal em que eu gravo obras católicas faz 5 anos, quase 6. Não é preciso. Deus mostra. Dentro da igreja eu passei a ver muito isso. Numa paróquia que eu frequentava, então, fui humilhada de diversas formas. E eu ficava quieta. Chegaram a me perguntar se eu sabia ler e escrever. Na hora, é claro, eu tomei como algo... Ah, que bom, a pessoa não pressupôs que eu soubesse algo. Que bom. Ela não partiu de um preconceito. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que, ao mesmo tempo, é um preconceito o fato da pessoa ter me perguntado isso. Só eu, ali, receber essa pergunta. Quer dizer, eu tenho cara de quem não estuda, de quem não é instruída? Eu tenho cara de analfabeta? É isso? Mas eu busquei ver com olhos bons. Porque é isso. Se a pessoa tem um preconceito, isso na verdade diz sobre ela e não sobre mim. Porque eu leio. Sou poliglota, leio muito, gravo muito, sei o que falo minimamente, sei o que faço minimamente. Era a pessoa que não sabia. Então, nessa hora, eu não me ofendo mais. Porque você vê imediatamente que a falta que a pessoa vê em você de te achar uma analfabeta ou uma pessoa não estudada ou qualquer outra coisa que seja que poderia dar como exemplo, na verdade é uma falta da pessoa. É um vazio que ela tem no olhar dela e que eu sei que em algum momento será preenchido. Por quê? Porque, creiam, eu nunca precisei abrir a boca para falar do que tenho feito. Inevitavelmente, as pessoas acabam descobrindo. E aí elas passam a ter vergonha do que falaram, do que fizeram, de como se comportaram. Não é preciso se defender. Se fosse antigamente, eu teria... eu teria respondido do mesmo, assim, ó, toma lá da cá, entendeu? Olho por olho, dente por dente. Eu já fui uma pessoa extremamente rebelde.
E é isso, extremamente sangue quente, e não só um sangue quente, mas de não levar desaforo. Ainda mais esse, em que eu saberia como responder, saberia que eu tenho razão, saberia que... Quem é você, minha amiga, meu amigo, para falar isso comigo, para me tratar assim? Você não sabe quem eu sou? Não como se eu fosse alguém importante, mas justamente como alguém que consegue provar que não é nada disso do que você está me julgando. Só que acontece que eu não preciso provar nada para ninguém. E isso aqui não é sobre mim. É apenas um exemplo de que não fui eu que realizei esse tipo de mudança na minha própria vida. É o Espírito Santo. Eu cheguei a falar para o meu pai já, e meu pai deu risada. Ele falou, meu pai concorda, porque eu falava, se fosse antigamente, eu teria respondido na lata, ou eu teria ficado enfurecida. Eu teria passado a tratar a pessoa mal, sei lá. Eu teria revidado de alguma forma, reagido. Essa é a melhor palavra. Eu teria reagido de alguma forma. E de alguma forma violenta. De alguma forma marciana, lucífera. Ou satânica também, vingativa. Mas seria uma forma belicosa de resposta. Reativa. Inconsciente, inconsequente. E é só por Deus que isso não acontece mais hoje em dia. Grande parte das vezes, não digo todas, porque isso é com Deus. Mas se dependesse de mim, eu nunca teria mudado, porque eu nem sequer sabia que precisava mudar. E ainda que eu quisesse mudar, é toda uma luta que você trava com a sua consciência, com a sua vontade passional de responder. E mesmo que você não tenha uma reação na hora, como eu não tive, não quer dizer que com o tempo aquela pessoa não te incomode e você passe a querer fazer o mal. Astutamente fazer o mal, pensar mal, que basta pensar para pecar. E aí começa uma luta também interna para que isso não ganhe vida, não ganhe corpo, não ganhe sustento. Para que esse lobo, esse leão que quer abocanhar o outro, que quer começar a ficar à espreita para, na mínima possibilidade de abocanhar, dar aquela mordidela, para que isso não aconteça, você passa a se vigiar todo o tempo e lutar todo o tempo. E só se ganha por Deus. É só Deus. É só o Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que essa mudança se dá. Então, 2 de copas, eu preciso me perguntar muito seriamente se eu estou tendo capacidade de oração, de devoção. Porque não é por mim mesmo que eu mudarei o meu estado passional. Não é por mim mesmo que eu caminharei a paixão do Cristo e viverei a paixão do Cristo. Porque para eu passar para a próxima etapa, porque é o 3, o copas é sempre na sequência, vimos isso com os naipes em relação à astrologia. É sempre a sequência, paus, ouros, espadas, copas. Para eu passar para a próxima, eu preciso ter a capacidade de tomar desse cálice. Mas eu só tomo desse cálice, então. Eu só pego esse cálice para tomá-lo na próxima estação. Eu só o seguro se justamente eu tenho uma capacidade de estar em oração, conversando com o Pai e tendo do Espírito Santo, ainda que de maneira amarga, que me pareça amargo. Eu preciso o tempo todo fazer com que essa realidade de copas seja devocional, seja de uma oração. Quando eu sentir vontade de responder,
conversar com Deus e não com o outro. Quando eu sentir vontade de pensar, quando eu sentir aquelas coisas passionais perturbando a minha água, eu preciso me perguntar: esse sopro nessa piscina, nessa água, é Deus soprando ou é o inimigo? Ou sou eu me agitando? É preciso se centrar, sentar, silenciar, aquietar, deixar de se distrair, meditar, buscar a solidão, solitude, o nome que se dê. E voltar-se para Deus. Não basta meditar sem conexão, precisa buscar Deus. Quando se chega em copas, essa dualidade é uma capacidade de vivência da dualidade em relação a mim e a Deus? De eu me lembrar que então eu sou essa bifurcação, eu sou essa diabolização. Salvai-me, Deus. Como disse o poeta, Senhor, livrai-me de mim. Que Deus nos livre de nós mesmos. Que eu tenha a capacidade de realmente me tornar um odre novo, um cálice novo, para receber o vinho que vem, o novo vinho que está sendo produzido. Que eu tenha a capacidade de fato, pedir para Deus jogar fora esse cálice, essas emoções, esse passional, essa água turva, suja, esse vinho velho, fermentado, que já virou vinagre, que depois vão socar na boca do Cristo ainda lá na cruz. Coisa horrorosa, meu Deus. Será que eu tenho capacidade de jogar fora tudo isso? Enquanto é a hora. E a hora é sempre agora. Isso é só o começo. É o encontro com a cruz. Não é o carregar a cruz. Ainda. Não de maneira constante. Estamos começando a sentir o peso, ver que não dá para pender para um lado ou para o outro. É preciso ter equilíbrio. Equilíbrio nas experiências, naquilo que é espiritual, aquilo que é almístico, anímico, ter equilíbrio naquilo que eu vivencio em termos de dons, de matéria, de acúmulo, de compra, em termos de ajuda, de desapego, etc. Equilíbrio em relação ao meu intelecto, aquilo que eu leio, falo, escuto, ponho olhos adentro também, aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, que eu acho, que eu opino. Equilíbrio naquilo que eu sinto. E o que eu sinto é o que mais me engana. E é por isso que eu preciso jogar fora o cálice que eu sou e tenho, para que o odre novo me seja dado pelo Espírito Santo. E por isso que, astrologicamente, o Espírito Santo tem relação com Plutão. Plutão, Espírito Santo, Netuno, o Cristo, Filho, Urano, o Pai. Eu preciso permitir que meu cálice morra, seja jogado fora, passe por uma transformação que seja, para que de fato, eu seja portador do cálice sagrado, que comporta a paixão do Cristo.
Não adianta eu tratar de paus, não adianta eu tratar de ouros, não adianta eu tratar de espadas, não adianta eu tratar das minhas experiências, não adianta tratar do meu processo, experiências, enfim, do meu espiritual, que ainda está meio de qualquer jeito, não adianta eu tratar dos bens materiais, dos dons, talentos, das matérias-primas que me são dadas, do ambiente, da minha família, da minha casa. Não adianta tratar das minhas ideias, ficar lendo bons livros, isso e aquilo, e eu sei bem sobre isso. Por isso que sou tão crítica e justamente me pego remoendo espadas o tempo todo. Porque quem lida com isso sabe o quanto dói, e dói, lidar com espadas. Você realmente precisa estar o tempo todo com espinhos fincados na cabeça, batidos a martelo. Não é que encaixou assim, não, bateram um martelo para entrar na cabeça do Cristo. E você tem que fazer o mesmo consigo. E não adianta só isso. Se eu de fato não vivo a paixão do Cristo. E viver a paixão do Cristo é finalmente eu chegar em copas e ter a capacidade de jogar tudo fora. Tudo que eu acho que eu sei, tudo que eu acho que eu sou, tudo que eu acho que eu vivo, tudo que eu acho que conheço, experiencio, tudo que eu acho, tudo que eu leio, tudo que eu penso e tudo que eu sinto. Eu preciso jogar fora tudo isso para que eu seja feito novo. E ao observar os outros, ao tomar a cruz em cima dos ombros e ajudar os outros a entenderem a sua cruz, eu passarei a entender ainda melhor como que realmente a realidade da cruz é completamente diferente da realidade verdadeira para a qual eu fui feita. Eu carrego a cruz. Eu não sou a cruz. Eu não devo me tornar uma cruz para o outro e nem para mim mesmo. E por isso que eu preciso, de fato, carregar essa cruz como quem se desfaz de si mesmo, como quem tira essa madeira, como se fosse uma casca sobre a pele, como se eu arrancasse essa cruz de mim, como uma roupagem que o tempo todo me reveste, como um túmulo no qual eu estava dentro. Eu preciso sair da realidade, da horizontalidade do madeiro. E eu preciso me tornar a verticalidade que o carrega, antes de chegar a ser pregado na verticalidade ela mesma. E é por isso que eu preciso de tudo me descolar dessa realidade horizontal para que eu possa carregá-la e usá-la de tal forma que seja curativa para os outros. Porque eu não vou jogar fora como quem repudia a materialidade, a encarnação, a existência. Não é sobre isso. Mas é sobre quem pega tudo isso e faz com que tudo isso, de veneno, se torne remédio. Porque eu passo a unificar aquilo que estava separado, diabolizado, nessa realidade em que vivemos. Para isso, para o 2, só o amor. Só o amor. A caridade. É preciso ter muita caridade. Amemos como Deus nos amou e amemos a Deus sobretudo.
Amemos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso corpo, toda a nossa força. E amemos uns aos outros em verdadeiro martírio, em verdadeiro sacro ofício, em verdadeira caridade de cruz, de morte. A próxima estação é a terceira. Voltamos para falar os próximos passos. Meditem, meus caros, e orem. Até.